Você aí? Já tá. Acho que é só o ganho aí, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aí que dá certo. Isso. Vamos começar o capítulo 21 de Lucas. Nosso primeiro sermão, tá, irmãos? No capítulo 21. Nós vamos só do verso 1 ao 4, tá, irmãos? Texto bastante conhecido dos irmãos. Vamos ler o texto. Depois eu faço a divisão aqui para a melhor compreensão dos irmãos, tá? Então, vamos lá, irmãos. Nós passamos por esse texto, nosso devocional, sobre a graça de contribuir. Lá, eu me lembro que eu foquei na pobreza, na atitude, na fé e na graça que havia sobre essa mulher, a viúva, para fazer o que ela fez. Na pobreza que ali é afirmada pelo Senhor, né? Ela só podia ter um reconhecimento da graça de Deus sobre a vida dela, que aí isso gerava fé nela para que ela pudesse fazer o que o Senhor Jesus mostra que ela fez para os seus discípulos e para nós. Mas dessa vez a implicação que eu vou tirar desse texto nessa noite aqui não é a pobreza da mulher, não é a atitude da mulher, não é a fé da mulher, não é a graça que essa mulher tanto entendia que recebia, como ela também era um instrumento de graça, quando ali ela depositava a sua oferta. A minha percepção hoje à noite vai ser toda exclusiva na percepção de Cristo. Certo, irmãos? Então vamos ler o texto. Que são 3 percepções que Cristo vai ter aqui. E uma delas, eu acredito que vai esclarecer um entendimento errado de muitas pessoas. Então vamos ler aqui. Verso 1 do capítulo 21 de Lucas diz: Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Vamos orar. Deus, como é maravilhoso estarmos aqui mais uma vez. Não nos deixa perder essa percepção, Senhor. O quão somos privilegiados de mais uma vez estarmos aqui reunidos, com liberdade de cantar, de te adorar, de te exaltar, na beleza da tua santidade, onde podemos de fato testemunhar para o mundo à nossa volta, que nós temos um Senhor que é digno de todo louvor e toda adoração. Então nos deixa perder essa percepção, Senhor, e o quanto ainda pecamos e ofendemos a Ti. Então não nos permita vir à Tua casa para Te louvar, Te adorar, sem reconhecer que necessitamos pedir perdão pelos nossos pecados e assim dependermos do Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Que a Tua vontade de fato seja estabelecida sobre as nossas vidas. Que nós possamos desejar, assim como nós acabamos de cantar, a Tua volta, Senhor. E sonhar, Deus, com a realidade. Não sonhar um sonho que pode não acontecer, mas com algo que é real, que Tu já conquistou para nós. Que é a eternidade para contigo, Senhor. Abençoa mais uma vez, nos dá o discernimento e a compreensão das verdades contidas nessa palavra, que tenha relação com todos nós aqui essa noite. Dai-me sabedoria, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar de maneira que a criança ao adulto possa entender. O mais instruído, o menos instruído. Que todos possamos ser confrontados pela Tua palavra nessa noite, consolados, edificados.
É o que te peço em nome de Jesus, Pai, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Como é que eu vou dividir o texto aqui, sustentando essa minha tese, né? Do que Jesus viu. Então tá aí, ó. O verso 1 e 2. Quem Jesus olha? Quem Jesus vê? Ou Jesus vê. Jesus vê o quê? Quem? Primeiro, quem? Segundo ponto, Jesus não só vê quem, mas Jesus observa como esse quem está agindo. Certo? Então, primeiro ponto, Jesus vê alguém. Segundo ponto, Jesus observa, verso 4, como esse alguém, esse quem está agindo. Verso 2 e 3, Jesus afirma algo que ele vê. E no caso aí, é respondendo aquela pergunta que eu disse para os irmãos. Esse ponto aqui vai tirar aquela percepção errada, porque o texto aqui você já percebeu, está falando de oferta. Aquela percepção errada é dizer assim, ó, dê a sua oferta. Não se preocupe em dar a sua oferta, porque Deus não olha para a sua oferta. Deus olha para você. Então aqui o texto vai dizer para a gente que não. Deus olha para você, Deus olha como você vai fazer essa oferta, e Jesus olha, Deus olha para quanto você está dando. Logicamente, que o princípio maior que o Senhor quer ensinar aqui, né, o quanto ele está observando o que você está contribuindo. Mas o foco aqui é como. A motivação que você está fazendo isso. Esse é o ponto, tá, irmãos? A ênfase aqui, você não vai sair daqui dizendo assim, o Senhor, Deus falou conosco hoje que ele se preocupa muito no quanto a gente está ofertando. Não. O que você vai aprender aqui é que ele olha, ele observa o quanto você está. Porque através da observação que ele faz do quanto você dá, é que ele vai tirar a conclusão de como você está fazendo isso. Qual é a sua motivação? Entendeu? Esse é o ponto. Então vamos aqui. Tudo que nós vamos falar aqui está estritamente ligado ao que o Senhor tinha acabado de falar no capítulo 20. Principalmente no verso 46 até o 47. Ele está confrontando os escribas e automaticamente os fariseus, os saduceus, né, todos aqueles que queriam pegá-lo em contradição. E ao dar uma lição neles, ele traz, né, a viúva. Né, e ele coloca o tamanho da hipocrisia, né, desses escribas, dos religiosos. Lembra que eu disse, olha meus irmãos, aqui provavelmente é uma quinta ou uma sexta. Jesus, falta pouco tempo para ele morrer. E as palavras importantes que ele escolhe para dizer nos seus últimos momentos da sua vida foi: que as pessoas dizem quem eu sou. Vocês sabem quem eu sou, de fato? Segunda coisa que a gente viu, cuidado com os falsos. E o que ele está dizendo e vai dizer agora, no capítulo 21, do 1 ao 4, também está dentro dessa perspectiva. Jesus está indo morrer. E o que é que ele está querendo dizer quando ele chama os discípulos? Quando você vai ler esse mesmo episódio em Marcos capítulo 12, do verso 41 a 44, lá vai ter um verso dizendo que Jesus chama os seus discípulos, diz assim, ó, senta aqui, eu quero mostrar algo para vocês. Então está dentro do mesmo contexto, que ele sabe que vai morrer, e como ele julgou ser importante, antes de morrer, lembrar, olha, tenham convicção e certeza de quem eu sou. Saiba quem eu sou. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os hipócritas. Eles vão falar como se fossem meus representantes, mas eles não são. E aí ele
colocou aqui no verso 46 a 47 do capítulo anterior o quanto eles são perversos. E quando você vai ver esse relato aqui lá em Mateus, Mateus coloca vários ais, o juízo de Deus sobre esses caras. E agora o Senhor, como nosso texto vai começar a mostrar, que ele entra no templo, e agora em um local, um setor diferenciado do templo, e aí você lendo lá Marcos, ou Mateus, vai dizer, ou melhor dizendo, Marcos, vai dizer que ele chama os discípulos e diz, olha, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, eu tenho uma lição para dar para vocês antes da minha morte. E sabe qual é, em uma palavra, a lição que o Senhor está querendo dizer aqui? Naquele para quem ele está olhando, para a forma como aqueles que ele está olhando, e o quanto aqueles vão, com a sua forma, ofertar ao Senhor. Sabe qual é a prioridade do Senhor? Quer dizer, ó, eu já vou resumir o sermão em uma palavra: generosidade. O Senhor está dizendo assim, ó, amarrando aqui as pontas agora, do verso 41, entrando no capítulo 21 até o 4. Jesus está dizendo assim, ó, daqui a pouco eu vou morrer. Eu quero que fique bem claro a mente de vocês. Saiba quem eu sou, de fato. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. E até a minha volta, depois que eu ressuscitar, que eu vou vencer a morte, sejam generosos. Sejam generosos. Quando eu estava fazendo um devocional nesse texto aqui, os irmãos devem lembrar que eu usei esse texto aqui como argumento para trabalhar essa questão, para responder a pergunta: devo dizimar ou não devo dizimar? Dízimo faz parte da nova aliança ou não faz parte? É coisa do Antigo Testamento. Lembre-se que eu disse assim, meus irmãos, esse texto aqui ainda é Antigo Testamento. Texto no Novo Testamento para nós só passa a ser Novo Testamento depois que Jesus morre, ressuscita e manda o seu Espírito. Enquanto isso não acontece, é o Novo Testamento nos contando ainda histórias do Antigo Testamento. Aqui, nesse texto, Jesus ainda não morreu. Ainda é Antigo Testamento. Mas, lembre que eu disse? É Antigo Testamento, mas já tem uma presença do Novo. Quem é o Novo? Jesus. Jesus está aqui no texto. Então, ele é a representação de tudo aquilo que apontava para ele no Antigo Testamento. Então, aqui nesse texto, nós encontramos o Antigo Testamento e o Novo sendo representado por Cristo, que vai se estabelecer quando ele morrer, ressuscitar e mandar seu Espírito. Então, aqui seria aquilo que eu disse quando estava dando devocional. Aqui seria o local mais ideal para Jesus dizer definitivamente se a igreja precisaria continuar dizimando, se não precisa mais, esse negócio de oferta, isso não existe, cada um. Aqui seria o momento ideal. Mas o que é que ele faz? Ele não diz nenhuma palavra de que acabou essa responsabilidade. O que ele vai deixar claro aqui, que o seu povo é chamado a ser generoso, como foi no Antigo Testamento, por obrigação, porque tinha a lei lá para dizer para ele, você tem que ser generoso. Tudo que você ganhar. Existiam vários dízimos, lembra que a gente viu isso? Vários modelos de dízimo. Eram obrigados. Agora o Senhor vai mostrar com essa mulher que nós não somos obrigados, porque você não vai ver aqui ele ordenando a ela a fazer o que ela fez, pedindo a ela para que ela faça o que ela fez, que nós acabamos de ler, mas sim chamando os discípulos para olhar a espontaneidade dela em fazer o que fez na situação da qual ela se encontrava. Onde é que a gente encontra isso daqui, meus irmãos? De forma mais detalhada e explícita. Lembra? Onde? 2 Coríntios 8 e 9. Nós estudamos esses textos. Está lá. Esse texto aqui, eu já parto do princípio que a ideia de ser generoso
não tem associação com você ter muito recurso. Porque o Senhor não faz o paralelo de generosidade com riqueza. Ele faz o paralelo de generosidade com gratidão. Gratidão. Você não é generoso, você nunca vai ser generoso quando ficar rico. Você nunca será, nunca foi generoso pela prosperidade que Deus deu. Se você faz algo que é generoso, é porque você está sendo grato por tudo que Cristo fez por você e faz. É isso aqui. A ênfase, o foco do que o Senhor quer dar para os seus discípulos e para nós. Então, repito, o Senhor vai morrer e deixa essas 3 verdades até aqui para nós. Saiba quem eu sou, cuidado com os falsos, sejam generosos. Meus discípulos, lendo Marcos, preste atenção. Eu quero que vocês sejam generosos. E o parâmetro que ele vai pegar é uma viúva. E além de viúva, porque não precisava ser pobre. Só em ser viúva já é uma situação difícil, se você olhar o contexto. E todos os textos da Bíblia, o Senhor sempre está mandando cuidar das viúvas. Porque ser viúva sempre é uma situação de dificuldade. Mas aqui o Senhor ainda agrega mais, diz que ela era pobre. Mas é ela que ele honra. Então vamos aqui. Isso mostra a importância de ofertar. Que o Senhor não disse, vocês não têm que ofertar mais, estão na graça agora, vocês estão presos à lei. Não, ele não proibiu. Também não obrigou. Mas ele deixa aqui claro que nós temos que ser generosos. Vamos lá, falando aqui de um por um. Jesus olha, e ele vê quem? É óbvio, né? Quem é que ele vê aí? Ele vê os ricos e vê a viúva. Os historiadores dizem o seguinte, que esse local que Jesus está, então vou tentar ilustrar aqui para ver se os irmãos entram dentro do quadro. Então imagine que aqui é o templo, mas o setor que era normalmente colocado para as mulheres. Segundo um historiador, nesse setor ficavam aquilo que nós conhecemos, que até um tempo atrás as igrejas usavam, e tem algumas igrejas que ainda usam, que é a palavra que apareceu no meu texto, gasofilaço, que é uma caixa de madeira, com a boca estreita e vai enlarguecendo assim para baixo, para se colocar as ofertas, se colocar os presentes. Nesse caso aqui, as ofertas não eram especificamente só em dinheiro, era em dinheiro e era também presentes. Então, um comentarista diz que era um grande movimento. Lembre-se, aqui era o período da grande festa, da Páscoa. Então, muita gente vinha. Então, vou parafrasear o culto de domingo, que é o mais especial para as pessoas, se vestem melhor e tal, se arrumam melhor e vem, aquela coisa toda, Essa é a realidade. Então, essas pessoas estão chegando. Jesus acabou de argumentar aquilo que nós vimos no capítulo 20, do verso 41 até o 47. Jesus está ali, e aí ele sai, chama os discípulos, alguns dizem que Jesus sentou do lado de uma desses gasofilaços, que eram vários, sentou, colocou a mão assim na cabeça e ficou olhando o movimento das pessoas se achegando. Ele ficou observando, ele ficou vendo, olhando quem estava depositando o seu presente, a sua oferta. E aí, nesse inteirinho, ele chama os discípulos, e a ideia é, sentaram todos do lado dele, e o Senhor diz, observa aí, olhem aí, eu tenho uma lição para dar a vocês aí, presta atenção. Eu fiquei pensando, se sou eu que estou lá, eu ia dizer, o que é que o Senhor quer me ensinar aí? Será que ele quer dizer que eu tenho que ofertar? Eu ia pensar um monte de coisa. Eu imagino que era assim, a percepção dos discípulos. Todos olhando, tá bom, Senhor, olhando. Aí o Senhor vai e diz, preste atenção naqueles ricos ali. Então, o texto aqui não cita nome.
Mas provavelmente o Senhor diz, aquele apontou, olha aquele dali, olha ali. Tenta imaginar a cena. Olha aquele vindo ali, ó. Fulano, ó, olha ele colocando ali, ó. Tá vendo como é muito que ele coloca? É muito? Aí eu fico imaginando a cena, os discípulos. É mesmo, ó. O cara tá botando muita coisa ali. Olha aquele outro. Olha aquele outro. Agora olha aquela senhora ali, aquela viúva. Olha o que ela colocou. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Olha o texto aí, ó. Olhando, ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. O Jesus está olhando. Ele está vendo quem são as pessoas. Os ricos e os pobres. Não faz exceção. Está olhando para os dois. A visão natural é nós valorizarmos quem dá mais. Não é? Qualquer igreja hoje, né? Espero que a nossa não seja assim. Quando vê alguém colocar uma oferta, a gente vai dizer que Deus multiplique, multiplique mais. Não é isso que o Senhor vai dizer aqui. Tá vendo aí? Vamos orar para multiplicar mais pessoas assim. Não é essa a lição que ele quer dar. Ele quer falar sobre generosidade. E ele continua. Vi também, verso 2, uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. As palavras que aparecem aqui, oferta, oferta, é a ideia de, como eu posso dizer, sacrifício, que deveria ser, mas que para muitos não é. E normalmente para o rico nunca é sacrifício, normalmente. Por quê? Porque o texto vai dizer mais na frente, que eles dão o que sobra. Mas a palavra aí, sacrifício. Ou seja, nunca foi e nunca será fácil ofertar. Quando ofertar for fácil para qualquer um de vocês, tem alguma coisa errada. Porque oferta tem que ter custo. É exatamente o que nós vamos terminar dizendo. Tem que ter custo, tem que custar alguma coisa. Então, os 2 versículos aqui nos traz essas verdades. De que o Senhor, de fato, está olhando para quem está ofertando. Essa ideia de que o Senhor não olha, ele olha não só para quem está ofertando, mas como eu disse, nosso segundo ponto, e quanto. E um texto que corrobora isso, que o Senhor está vendo, logo quando a igreja foi fundada ali em Atos 2, vai dizer em Atos 2 que aquela multidão que creu em Cristo começaram a perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina. E o Senhor ia fazendo a igreja crescer. Crescer, crescer. Capítulo 4, se não me engano, capítulo 3, tem outro movimento de crescimento. A igreja vai crescendo, vai crescendo. Quando chega em Atos, capítulo 5, já aparece o primeiro problema da igreja. Qual foi o primeiro problema da igreja, irmãos? Qual foi? Lembra aí? Capítulo 5, Ananias e Safira. O texto vai dizer que ele quer dar uma oferta. Olha que coisa legal, ele quer dar uma oferta. E aí ele chama a esposa, vamos dar uma oferta boa para a igreja? Vamos. Vamos vender aquele terreno? Vamos. Alguém está pedindo isso a ele? Do capítulo 2 de Atos até o capítulo 5, você não vê nenhuma pregação dos apóstolos pedindo para que eles ofertem. Mas eles são movidos pelo Espírito Santo e são extremamente generosos. Mas chega uma hora, e sempre acontece isso, para mostrar para a gente que a gente tem que guardar o coração da gente, que a gente acha que pode enganar a Deus. A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus não.
E eles acharam que enganaria Deus. Eles achavam que Deus não estava olhando para eles. E aí, a história vai dizer lá, em Atos, que eles combinam vender o terreno por um valor X, mas vão entregar outro valor menor. E quando eles vão fazer isso, aí Pedro os repreende. Repreende primeiro Ananias. Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo? Tu não precisava fazer isso. Porque ninguém, eu estou parafraseando, ninguém pediu para você fazer isso. Você disse que ia vender o terreno e o dinheiro você ia dar de oferta. E você fez um trato com a sua esposa para reter uma parte. Por que você fez isso? Novo Testamento, tá, irmãos? Não é lei. É graça. Não é? Você não faz a diferença? Novo Testamento, lei. Ou Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. A gente vê pessoas cometendo pecados absurdos assim. Se isso fosse no tempo da lei, Deus fulminava ele. Mas ele tem sorte porque está no período da graça. Atos 4 já é graça. Jesus já morreu, já ressuscitou. Mas o que é que acontece? Com esse indivíduo, que não foi pego em adultério, não foi pego roubando, não foi pego dentro de um centro de prostituição, ele não foi pego fazendo atos sexuais ilícitos com crianças, nada disso que para nós e tem que ser repugnante. Foi o que ele fez. Simplesmente mentiu. Simplesmente quis se passar por generoso, quando na verdade ele era avarento. E é interessante que o nosso texto aqui, a avareza não vai aparecer para uma pessoa que se nega a dar. A avareza vai estar relacionada com um rico que dá muita coisa, mas do que sobra. Não que de fato ele poderia dar mais ainda. Aí mostra a avareza dele. Qual foi a consequência, o juízo, a condenação para esse que mentiu para o Espírito Santo? Qual foi, irmãos? Foi morto. Instantaneamente foi morto. E o texto continua, e depois chega a esposa dele, conta-se a mesma história e diz assim para ela: olha para trás, esses que estão atrás de ti foi o que pegaram o teu marido e levaram para a sepultura, para onde tu vai agora. Pá! Morreu também a mulher. Então, quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo que isso ofende ele profundamente. Quando nós não somos generosos, ofende ele profundamente. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu posso morrer qualquer hora? Eu não vou dizer isso, mas também não vou dizer que isso não possa acontecer. Porque o texto não me diz que Ananias e Safira foram para o inferno. Pode ter sido um juízo de Deus de privá-los. Mesmo que o mundo seja caído, tem muitas coisas boas que a gente pode viver aqui dentro da vontade de Deus. Tem ou não tem, irmãos? Mas pode ser abreviado por nossa desobediência, considerando que Deus é soberano. Sempre. Por ser motivos de escândalo. Lembre-se, a igreja está começando, aí vem esse casal querendo dar um de generoso. Olha aí, talvez é isso que eles quisessem. Olha aí, então imagina a mesma cena aqui. Ele chegando aos pés dos apóstolos, que era o início da igreja, e todo mundo vendo ele chegando com dinheiro do terreno, e todo mundo já deveria estar sabendo. Olha aí, rapaz, como a Ananias e Safira são generosos. Venderam um terreno para dar para os pastores da igreja, olhe para os irmãos, olhe como eles são generosos. São desmascarados na frente de todos. E eu entendo que eles morreram ali para servir de exemplo para aqueles que estavam lá. Não pense que Deus não olha. Não é porque dinheiro não é importante para Deus, não é porque as pessoas não dizem isso. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, não. E está mesmo não. Porque os beneficiados somos nós. Mas tem um princípio aí a ser estabelecido. Deus olha para você, como você está fazendo, e o quanto você está fazendo, para de fato revelar o que está no seu coração. Se você de fato é generoso ou não. Se você é hipócrita ou não. Então, verso 1, 2,
nos traz essa verdade. E aí, verso 4, Jesus observa como. Olha aí o verso 4. Todos estes deram oferta daquilo que sobrava. Os ricos. Então, volta para aquela cena do começo. Está lá Jesus do lado dos gasofilaços, vendo o pessoal colocar. E aí os discípulos tudo olhando. E dizendo, hoje, eu imagino, hoje a arrecadação vai ser excelente, viu, mestre? Porque aí a turma está botando com muita vontade aí, muito dinheiro, está entrando muito dinheiro. Se você olhar, é muita coisa mesmo. Ó. Verso 1. Viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. E a ideia é de que era muito. Aí ele vai dizer, no verso 4, repito, todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Aí Jesus vai corrigir, né? Se ele estivesse pensando, olha que legal. Só, mas eu quero dizer para vocês, esse pessoal aí que está trazendo muita oferta, é muita mesmo. Eles estão dando do que sobra. Vocês acreditam? É muito que eles estão dando. Mas eles têm condição de dar mais, dar mais, dar mais. Ah, Jesus ganancioso. Não é que Jesus é ganancioso. É porque ninguém engana o Senhor. Lembra que eu disse há poucos instantes? O avarento não é só aquele que se nega a dar, não. O avarento é aquele que sabe que pode dar mais. Mas ele se vangloria que o pouco que ele está dando, ou o muito que ele está dando, com relação aos outros, que ele sabe que não pode dar o que ele dá, vai dar aparência para os outros que ele é generoso, quando na verdade ele não é, ele poderia dar mais. Estão entendendo, irmão? O ponto que Jesus está querendo tocar é na motivação, ele está preparando para mostrar isso para eles. Eu olho para quem está ofertando, eu observo como estão fazendo justamente para chegar nessa conclusão óbvia. De que ser avarento não é, repito, não é só quando a pessoa se nega a fazer sabendo que tem condição. É muito mais difícil de detectar a avareza em pessoas que a gente vê ofertando e a oferta é boa, mas que poderia dar mais e não faz. E quer se passar por generoso. É isso que o Senhor está dando ênfase aqui. Olha, vocês estão vendo isso aí? Não fiquem encantados, não. Eles poderiam dar mais do que isso aí. Eles poderiam dar mais, mas eles não dão. Aí, em contrapartida, ele chama a atenção para aquela viúva pobre. Ele vai dizer, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então, eu citei como exemplo de avareza, escondida, travestida, generosidade, Ananias e Safira. Os fariseus eram craques em fazer isso. Provavelmente eram muito deles ali, chegando, porque normalmente os fariseus eram muito ricos, saduceus eram muito ricos. Então eles davam muita oferta, mas repito, eles davam o que sobrava. Não tinha custo, não tinha sacrifício. Eu posso dizer que era por pena. Eu vou ajudar. Não era aquela coisa assim que você sente que não precisa da resposta do que a sua oferta vai dar, mas você se sente imbuído a fazê-lo. Você sente constrangido a fazer, porque tem algo que te faz perceber isso. E o que seria esse algo? A gratidão pelo que Cristo fez, por aquilo que te aguarda no futuro, quando tudo passar. Eles não tinham essa percepção. Mas a questão, a ênfase aqui, é o Senhor levar lá para o fundo do coração dos discípulos o que é que realmente importa. Então ele faz essa comparação. Vê esses caras? Não fique entusiasmado, não. Por trás dessas grandes ofertas que eles estão dando, há um coração soberbo, arrogante, autossuficiente, que não
nenhuma questão de se dobrar em gratidão àquele que é o autor da vida deles. Que no caso é o próprio Jesus que está ali, né? Mas eu quero dizer para vocês que tem fiel. Não é só infiel, não, tem fiel. E aí o Senhor vai mostrar a fidelidade naquilo que seria mais improvável. Jesus vai mostrar generosidade onde seria mais improvável encontrar. Na pobreza e numa viúva. Mas os próprios relatos bíblicos mostram pessoas que tiveram encontro com Jesus e, de fato, demonstraram que o seu coração foi transformado pela atitude de generosidade. E nós passamos, há um tempo bem recente, por um desses, Zaqueu. Lembra Zaqueu? Zaqueu muito rico. Era o chefe dos chefes dos cobradores de impostos. Muito rico. Quando o Senhor entra na casa dele, hoje a salvação nessa casa, o que é que sai da boca dele voluntariamente? O Senhor não chega lá e diz assim, é o seguinte, tu quer me aceitar como Senhor e Salvador? O Senhor não disse para ele o que disse para o jovem rico. Vai lá, vende tudo que tem e dá para os pobres. Ah, dá para mim não. Foi embora. Ele não fez esse tipo de pergunta para Zaqueu. Zaqueu foi logo dizendo, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou fazer isso. Generosidade. Ele não estava dando o que estava sobrando. Ele estava dando muito mais. Ele estava dando aquilo que, onde estava a segurança dele. Onde estava a estabilidade dele. Ele deu. A Bíblia fala de um José de Arimateia também, que deu uma demonstração de reconhecimento e deu lá, fez a sua contribuição. Mas o texto de 2 Coríntios capítulo 8 é onde ilustra isso daqui, meus irmãos. Dessa viúva aqui. Porque o texto de 2 Coríntios capítulo 8 é exatamente o que eu acabei de dizer. Aquilo que é improvável. Se não fosse pela revelação do Espírito Santo, nem eu nem você acreditaria nisso aqui que o Senhor está dizendo, que acabou de dizer, dessa mulher aqui, mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento que tinha. A verdadeira oferta, a verdadeira generosidade está com essa mulher. Seria impossível acreditar nisso aqui se não fosse revelação do Espírito Santo dizer para a gente. É assim que funciona. E 2 Coríntios capítulo 8, vá lá para você só lembrar o que é que está escrito lá. Olha se não parece essa mulher aqui. 2 Coríntios capítulo 8. Olha aí, se não parece. Verso 1, verso 2. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Lembra? A graça aqui, a relação dela é ato de ofertar. Quer ver? Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza também transbordou em riquezas de sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. E aí Paulo está escrevendo ao pessoal de Corinto, para dizer que eles têm que entrar nessa graça, nesse desejo de ofertar. Porque esse pessoal aqui era tão pobre quanto a viúva. E aqui no texto, além de pobre, estavam sendo perseguidos. E mesmo assim, eles chegam para Paulo, porque Paulo não vai lá pedir a eles para ofertar, mas eles chegam para Paulo e diz: Paulo, nós queremos exercer generosidade. Nós queremos levantar uma oferta para mandar para o pessoal lá que está precisando. Para a igreja lá que está precisando. Nós queremos ajudar. Aí Paulo ficou constrangido. E mais adiante Paulo vai dizer que eles só fizeram isso
porque antes se entregaram a Deus. Ou seja, eles eram salvos. Se não fossem salvos, não fariam. E aí Paulo, para argumentar com os coríntios, para os encorajarem a fazer o mesmo, olha o que Paulo vai dizer no verso 7 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência, que é conhecimento, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressair nesta graça. Nesta graça o quê? Nesse ato de ser generoso. O que Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm fé, conhecimento, consentimento e confiança. Vocês são salvos. E vocês têm crescido no conhecimento de Cristo, que salvou vocês. Vocês têm sido e têm manifestado amor. Né? Está dizendo aqui? Vocês têm demonstrado zelo. Então, o mesmo Espírito que tem feito vocês perseverarem nessas ações, ele está à disposição também para fazer vocês ofertarem, para fazer vocês ser generosos, independente das circunstâncias que vocês estão vivendo. Porque olhe para as circunstâncias de vocês. Hoje, vocês, coríntios, vocês estão sendo perseguidos como pessoal da Macedônia? Não. Vocês estão em extrema pobreza como eles lá? Não. E eles estão alegres e entusiasmados em fazer. O que é que eles têm que vocês não têm? Nada. Eles têm a mesma coisa que vocês têm, o Espírito Santo de Deus. Então faça, exerça. Então por isso que essa mulher, ela era uma salva. Por isso que ela conseguiu dar tudo o que ela tinha. Olha para o texto aí. Verso 2. Lançar-lhe 2 pequenas moedas. Verso 3. Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos. Então olha aí. Então até aqui ficou claro para nós que o Senhor vê quem dá e como é dada a oferta. E o verso 2 e 3, o 3 agora especificamente, que eu acabei de ler, confirma que ele olha para quanto está se dando. 2 moedas. Eram moedas de baixo valor. Era pouca coisa mesmo. Que se essa mulher não estivesse cheia da presença de Deus, do Espírito Santo ali agindo na vida dela, que o Espírito Santo está agindo na vida dela, como agiu no Antigo Testamento, aqui é Antigo Testamento. Essa mulher não está no Novo Testamento ainda. E eu não posso entender o que ela está fazendo é a força dela, é o Espírito Santo. Se entrou e depois saiu, porque o que se estabelece no Novo Testamento é a chegada definitiva do Espírito Santo. Mas em toda a Bíblia há relatos da ação do Espírito Santo. Então eu não posso achar que essa mulher aqui fez tudo o que fez sem a ação do Espírito Santo na vida dela. Assim como nós acabamos de ler lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que já é Novo Testamento, o Espírito Santo já desceu, fez o que fez. E Paulo colocou eles como exemplo para os coríntios assim o fizessem. Então o Senhor olha para a oferta dessa mulher. Então essa mulher, o contexto dela é de Antigo Testamento. Ela poderia, olhe que isso aqui é interessante você entender. Repito, o quadro aqui é o Antigo Testamento com a representação do Novo. Quem é a representação do Novo? Jesus está ali. Mas literalmente é o Antigo Testamento. Então qual é a educação que essa mulher tem? É de que é obrigado a dar o dízimo, 10%. Onde é que ela está? Onde é que ela está, irmãos? Ela está no templo. Vou repetir aqui, tá? Para não ficar confusão. Aqui, esse episódio que nós estamos vendo é Antigo Testamento. Jesus ainda não morreu. Mas eu digo que o Novo Testamento está aqui representado por Cristo. Mas o contexto dessa mulher é Antigo Testamento. Então ela está no templo. Certamente ela tem influência dos ensinos dos fariseus, dos escribas. E que a lei dizia que quando você fosse ao templo, você tinha que levar o dízimo. O texto diz para nós que ela deu tudo. Ela teria que dar e ficar tudo legal, 10% dessas 2 moedinhas. Espero que os irmãos estejam entendendo a minha linha de raciocínio. Jesus poderia dizer, contar outra história aqui. Olha aqui, discípulos.
Quem foi fiel aqui? Foi essa mulher, que ela chegou e ela deu o que a lei manda. Ela deu 10%. Aqueles outros deram mais para aparecer, para se mostrar, para querer glórias para ele. Deveria ser isso. Mas o Senhor não fala nisso. O Senhor reconhece que os ricos deram muito. Aponta o rico, aponta a viúva pobre. O Senhor depois começa a dizer, a trazer à tona o que estava no coração do rico e depois da mulher. E agora ele demonstra que olhou para o valor. 2 moedinhas. Então por que essa mulher não fez isso? É aí onde eu entendo que é sinalizando que a nova aliança que vem, nós somos chamados a ser generosos. Nós não estamos mais no legalismo de dar por obrigação. Nós não vivemos mais pelas sombras, mas pela realidade. Muito mais nós agora. Porque quando essa mulher está fazendo isso, Jesus ainda tem que morrer, ainda tem que ressuscitar, muita coisa ainda vai acontecer, mesmo que esteja próximo. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Tem um monte de gente desacreditando nele. Hoje nós temos a Bíblia fechadinha, já se passaram 2000 anos. Por mais que apareçam os liberais hoje dizendo que isso não aconteceu, mas a grande massa da população que o Senhor salvou no mundo acredita piamente que Jesus existiu e que ele veio morrer aqui para perdoar os nossos pecados, para nos apaziguar com Deus e que ele voltará. Nós temos muito mais luz. Então, repito, o Senhor está chamando a atenção aqui a generosidade dessa mulher. Essas 2 moedinhas que não valia nada, eram uma lepta, centavos, não tem como a gente comparar aqui. A maior parte dos comentaristas são americanos, comparam com dólar, que eram cents, outros vão dizer que valiam dólar, né? Aí se for transformar por real, não é pouco dinheiro não, né? Porque o real não vale nada hoje, entendeu? Mas aqui no texto, não valia nada. Então imagina o nada tirar 10%, mas essa mulher dá. Aí a teologia da prosperidade, ela foca aonde? Ela não foca na generosidade da mulher, entendeu? Ela foca aonde? Na multiplicação que Deus vai dar. Pela fidelidade da mulher e não pela generosidade da mulher. E coloca Cristo, Deus, como um banco. Na verdade, nem banco, porque banco não faz isso. Banco, ele não dá o seu dinheiro multiplicado. Você pode procurar o melhor investimento de um banco. Se ele der mais de 1%, ainda tem risco. Mas a prosperidade está aí dizendo que se você der tudo, Deus vai te dar 100 vezes mais, não sei o quê. Não tem nenhum tipo de promessa aqui sobre isso. O texto não vai continuar dizendo, depois que ela fez isso, aí ela arranjou um marido rico, empresário, e a vida dela mudou. Isso é coisa de Hollywood, né? Que no final, tudo é legal. Não. O foco aqui é generosidade. E aí mostra que Jesus olha para o valor, mas o foco dele não é olhar para o valor. Através do valor, ele enxergou a forma, viu quem era e entendeu a motivação. Eu, como pastor, tantos anos pregando e convivendo com essa questão de dinheiro dentro de igreja, que é sempre algo complexo para muitas pessoas, quando não deveria ser, porque os corruptos, eles acabam manchando a imagem daqueles que são fiéis. Mas a Bíblia fala de dinheiro. E nós vimos que a responsabilidade daqueles que frequentavam o templo e que hoje os que frequentam a igreja têm implicações iguais. Mesmo que na antiguidade, no Antigo Testamento, era lei, era obrigado. Hoje, junto com esse texto de Corinto, que não fala a palavra oferta, mas fala graça, né, que daqui a pouco eu vou dar a definição para vocês nessa perspectiva, né, que normalmente as pessoas sempre entendem graça, favor não merecido. Eu vou dar logo agora. Vou lembrar os irmãos que eu já dei essa definição. Tem várias definições para essa palavra graça, que é charis, no grego. Aqui está em questão, aqui, né, que não está explícito aqui para essa mulher, certo? Mas que está lá em 2 Coríntios capítulo 8, que aparece a palavra graça várias vezes. Essa aqui, a definição é só. Presta atenção. Bondade,
misericórdia, pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e desperta aos exercícios das virtudes cristãs. E um dos exercícios da virtude cristã é a generosidade. E outras definições que vai aparecer para essa palavra charis é condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Então essa mulher está sendo honrada por Deus, mas ao mesmo tempo ela está fazendo isso porque Deus está intervindo assim. Então, a pergunta é, eu não consigo ser generoso. Você é crente? Você consegue, porque o Espírito Santo de Deus está em você. É só você dizer, Espírito Santo, controla a minha vida de fato. Espírito Santo, me faz ser generoso. E aí ele vai fazer você generoso. Vai fazer você generoso olhando para as Escrituras e entendendo que a sua generosidade não vai fazer você passar necessidade. Não vai fazer você. Porque aquele que está te influenciando, ou seja, o Deus misericordioso que está exercendo influência sobre você, ele não vai tirar de você para dar outro, ou dar para a igreja que vai servir para outro, e deixar você faltando. Não é aquele ditado que diz, dar um cobertor, como é aquele ditado que diz e ficar com frio, sei lá, não me lembro agora em detalhes, assim, tipo você dar e ficar sem, isso não pode acontecer. Eu vi um pastor, uma vez, respondendo a pergunta de uma pessoa que disse assim, pastor, se na hora de eu ofertar na igreja, seja na forma de oferta ou de dízimo, tiver faltando alguma coisa em casa, eu oferto, eu dizimo ou eu compro aquilo que está precisando? Aí a resposta do pastor: isso não acontece. Se você for crente, obediente e fiel, isso não acontece. Isso aí é algo que você está criando para justificar, talvez, um desejo seu de não ofertar, de não ser generoso. Porque um cristão de verdade isso não acontece. Aí o pastor foi e perguntou no meio do pessoal, você já viram algum caso de um crente que é fiel mesmo acontecer isso? E aí ninguém falou. E se alguém aqui dissesse, não, pastor, já aconteceu comigo. Eu sou fiel, eu dou, eu oferto e tudo, e teve um dia lá em casa que ou eu comprava ou eu... Aí sabe o que eu ia dizer para você? Então você é um crente desobediente. Porque isso aí não aconteceu da noite para o dia. Se você estava com alguma necessidade, que você não procurou a igreja. É isso que eu digo para os membros da igreja. Irmão, por que você não dizima? Não, pastor, é porque eu ganho pouco. Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Leia lá. Não foi suficiente para você? 2 Coríntios, capítulo 8. Leia lá. Não, pastor. É porque eu estou passando por uma tribulação tão grande. O senhor nem imagina uma tribulação que eu estou passando. É? Leia Coríntios de novo. Capítulo 8, emende com capítulo 9. Mateus, capítulo 6. Leia lá. Não tem justificativa. O que está faltando em você? Um coração generoso. Porque não é pelo que você ganha, a quantidade que você tem, é pelo coração que você tem. Fosse por quantidade, quem estava sendo louvado aqui não era a viúva pobre, era os ricos. Mas não foram eles que foram louvados. Porque o Senhor olhou o seu coração. Então, em hipótese alguma, isso é motivo para a gente dizer que não pode ofertar, pode dizimar. Essa mulher certamente, ela entendia, porque no Antigo Testamento eles levavam os dízimos, as ofertas para a casa do tesouro, era para manutenção. Os sacerdotes, os levitas, né, para limpeza, né, que os levitas não eram só os que tocavam não, eles ajudavam ali no sacrifício. Lembra, né, como era a estrutura de culto lá? Não é como o nosso aqui não, cheiroso, né?
apesar de ter ar-condicionado, mais tranquilo. Naquela época não, era o povo levando os animais, sendo sacrificados. Estava lá os sacerdotes fazendo os cerimoniais, os levitas lá degolando, ajudando. Depois tinha que limpar. Imagine o mau cheiro. Ali tinha custos. Era para aquilo lá. Hoje a igreja tem custo. Como aquele templo tinha custo quando essa mulher chega. Então ela olha, ela não, o coração generoso, meus irmãos, nos faz olhar para a necessidade do outro e não a nossa. Porque se a gente for olhar, e é o que comumente a gente faz, a gente sempre vai estar com necessidade. Porque necessidade, ela é independente de quantidade de dinheiro que a gente ganha. Um operário que ganha um salário mínimo, a necessidade dele talvez seja comprar uma moto. Mas já uma pessoa que tem uma graduação maior, que tem uma formação, talvez a necessidade dele é comprar uma casa duplex. É necessidade. Que ambas vão ser supridas pelo dinheiro. Ou não? Ou não? O que vai diferenciar aí é como é o seu coração. Então essa mulher chega no templo, ela sabe. Não, eu preciso levar minha oferta para o templo. Tem pessoas que botam esse negócio aqui para funcionar. Tem pessoas que precisam disso aqui, está na lei. Lembre-se, está na lei. Eu preciso levar. E eis quando ela chega lá, ela não dá aquilo que deveria ser a lógica, 10%. Ela entrega tudo. E quando ela faz isso, na minha cabeça não vem outra coisa. Rapaz, é Deus mandando, eu vou dar. Ele não vai me desamparar. Ele vai me sustentar. Então essa mulher mostra fé, ela mostra gratidão, essa fé é confiança. Ela mostra gratidão, ela mostra desapego às coisas. Ela mostra sensibilidade. Ela mostra confiança nas pessoas que estão liderando aquele negócio ali. E eu costumo dizer aqui para essa igreja, se você não oferta e dizima aqui porque não confia em quem está aqui, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Porque eu no seu lugar eu não ficaria. Simples assim. E agora a aplicação vai para a Igreja Bíblica Monte Sião. Vai para você que está aqui me olhando. Para você que é membro, que se tornou agora membro. Terminamos ontem a classe Novos Membros. Amém, irmãos? E vai para os que frequentam. Para todos vocês. Para todos, sem exceção. Nós temos um projeto aqui para terminar. Escritório do pastor e o almoxarifado. Foi pedido 40 irmãos. Nós temos aqui, na base de 67 irmãos, membro frequentador, provavelmente uns 50 que trabalham. Pedimos 40, até agora só temos 30. 10 irmãos não colocaram o nome. Nessa igreja aqui, Bíblica Monte Sião, tem irmãos que estão aqui e não dizimam. Se não dizima, eu pressuponho que a oferta é muito pouca. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você está desempregado? Você está passando necessidade? Chegue para nós. Nós vamos lhe ajudar. Você está empregado? Qual é o seu problema? O seu argumento é esse? Não, pastor, eu já dou o dízimo. Por isso que eu não participo desse projeto. Então você está dizendo que aqueles que estão no projeto são pessoas que não dizimam? Não, porque a maioria que está no projeto são pessoas que já dizimam e já ofertam. Qual é o seu problema? Seu problema é com a administração da igreja? Então venha, você é membro. Então venha conversar. Pastor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas está aqui o Senhor nos chamando a ser generosos. É muito dinheiro que foi pedido aqui? R$ 25 por mês? R$ 25 por mês?
Você se acha generoso? É muito dinheiro para você? Eu não acredito que essa igreja acredite que haja roubo, haja desvio nessa igreja. Eu não podia deixar passar isso. Porque eu vejo o quanto Deus tem abençoado essa igreja. E aqui não é a promessa de você fazer e Deus vai prosperar você, não. Eu não preciso orar por isso. Porque Deus já tem prosperado a mim e a você. A pergunta é, quem é você aqui nessa história? Quem é você aqui nessa história? É o rico, que tem um dízimo bem grandão, e se acha no direito de dizer, eu não participo de nada que a igreja fizer, porque eu já faço a minha parte, eu já dou o dízimo. Você não é obrigado a dar o dízimo. Você deveria dá-lo, por gratidão ao Senhor, por zelo, por te dar uma igreja fiel, que prega o evangelho, uma igreja que não ostenta, uma igreja que te alimenta, uma igreja que é presente na sua vida. Quem é você aqui nesse texto? É o rico ou é a mulher pobre que depende do Senhor? O texto deixa claro que ela deu tudo que ela tinha. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar tudo o que você tem, mas você tem que ter aquela sensação de que você está se desvencilhando daquilo que você acha que é a sua segurança e confiar no Senhor. Quantos de vocês aqui já passaram por situação difícil, que achavam que não ia dar, mas passou, venceu? Então, meus irmãos, a palavra de hoje é para nós. É para nós. Então, por quê que tantas pessoas se negam? E é para o próprio benefício de todos nós. Quem é você aqui? Pelo menos por 3 coisas você deveria ofertar. Você deveria participar de todo o projeto da igreja. Todo o projeto. Quem chegou aí e olhou para cima? A placa da igreja está caindo. Nós vamos consertar. É responsabilidade de quem? Só minha? A igreja é minha? A igreja de quem, irmãos? A igreja é nossa. A igreja é nossa. Você já viu as paredes aí, como é que estão? Como é que a gente administra um negócio desse? Por que a gente faz propósito? Se nós fôssemos generosos, como a Bíblia chama a ser, os nossos dízimos, as nossas ofertas seriam abundantes. E a gente não precisaria fazer projeto. A gente resolveria. Mas não é assim. A palavra de Deus está nos chamando a atenção. Consulte o seu coração. Você tem dado porque está sobrando? Você tem dado mesmo com sacrifício? Amém. Mas nem todos são assim. E pode ser que amanhã você deixe de ser. Por isso, as escrituras estão aqui. Essa mulher, eu posso dizer que ela viu essas 3 coisas aqui, ó. Ela viu a glória de Deus, a graça de Deus e a providência de Deus. Então, o meu ato de ofertar, o meu ato de dizimar, que é uma oferta, apenas uma oferta, como posso dizer, comprometida, para que quem está na administração ele possa se programar no que vai fazer. Se eu, no ato de ofertar, eu não ver a glória de Deus, se eu não ver a graça de Deus, se eu não ver a providência de Deus na minha vida, no passado, no presente, no futuro, que espécie de cristianismo eu estou vivendo? Que espécie de cristianismo eu estou vivendo? Aqui todos são chamados a sempre estar voltados às Escrituras. Repito, terminamos ontem a classe Novos Membros. Eu digo, olhe para a Escritura. O que eu prego, principalmente agora, esse meu discurso aplicativo para a Igreja Bíblica Monte Sião. Estou pregando é para vocês.
Não é para você ir para casa, eu aprendi a história da viúva pobre e dos ricos avarentos. Você tem que se enquadrar em algum desses aqui. Jesus sempre cuidou das viúvas. Só alguns textos aqui, como Deus não desapara. Salmos 68:5 vai dizer que Deus toma o juízo da causa das viúvas. Deuteronômio, capítulo 29, 24, vai dizer que ele provê para elas. Vai dizer que ele abençoa aqueles que abençoam ela. Então presta atenção. Tem coisas que você faz, e normalmente nós somos assim, a gente faz por alguém e quer que alguém faça por nós. Aí eu vou citar um ditado católico: faça o bem sem olhar quem. É fato, faça. Porque o Senhor certamente vai te compensar. Certamente. Ele vai dizer que ele repreende. E como a gente viu, né? Repreende, ele pune aqueles que não agem de forma correta com as viúvas. E a viúva é a personagem principal aqui para nós chamar a generosidade. Então Deus está sempre do lado do que é generoso, por mais que pareça que não. Mas Deus sempre está. Vou concluir dizendo o seguinte, algumas coisas. Nós vimos aqui que o Senhor vê quem oferta, como oferta e quanto oferta. Tudo para chegar à conclusão de que Ele nos chama a sermos generosos. Mas isso também demonstra que o ofertar é um culto a Deus. Então, eu digo, oferta ou ofertar é tão importante quanto orar, cantar, ouvir um sermão. É tão importante. Quando você vem à casa do Senhor cultuar a Deus, o seu bolso, a sua finança também cultua a Deus. Ele não está lá no seu trono só olhando para você cantar, só olhando o quanto você dá atenção para o sermão. Ele também está olhando para você, como você oferta e quanto você oferta. Aí lá do céu ele vai saber se a sua oferta, por maior que ela seja, é de um coração generoso ou de um coração avarento que quer parecer generoso para os outros. Ele vai olhar para a sua oferta, por mais que seja pequena, insignificante, como uma oferta de R$25. Ele vai olhar e vai ver que você depende dele. Ele vai olhar e vai dizer assim, não está sendo para ele fácil entregar esses 25 para esse projeto. Mas ele confia em mim. Ele sabe que eu não vou deixar faltar a ele. Essa é a percepção que nós temos que ter, que tudo é culto a Deus. Um dos grandes e reconhecidos teólogos da história, que está enquadrado no movimento da Reforma, especificamente no movimento da Reforma em Genebra, Calvino, nas suas Institutas, ele diz o seguinte: como devemos fazer o uso de nossos recursos na presente vida, enquanto a gente tem vida. Que a gente só pode ser generoso enquanto está vivo. Depois que a gente morre, as outras pessoas que vão decidir se a gente deixar alguma coisa. O que vão fazer com as coisas da gente. Por mais que a gente deixe lá. Né? Tem gente que faz lá o... Como é que chama, pessoal? Testamento. Né? Mas a pessoa que vai ficar com... Vamos dizer assim... com o que foi deixado, ele depois pode fazer o que ele quiser. O que é que Calvino vai dizer? Como a gente deve fazer? Aí ele diz, com moderação e contentamento, conforme o fim e na medida a que se destinam, segundo a necessidade que se tenha, e o prazer que proporcionam. Ele está falando isso aqui muito baseado com Coríntios. A gente não deve dar com tristeza, ou então pressionados, certo? Mas sim, por livre e espontânea vontade e com prazer. E ele vai dizer que glorificam a Deus e lhe sejam real ação da graça. Que você entenda que você está fazendo aquilo é porque Deus está lhe dando
força, coragem para você fazê-lo. E você faz com entusiasmo, entendendo, e feliz entendendo que Deus vai suprir. E quando se trata dessas coisas que eu falei aqui, nós somos os beneficiados. Nós somos beneficiados com tudo isso aqui. Aí ele diz assim, agora eu tenho 4 regras, Calvino. Eu tenho 4 regras para ensinar a vocês. Fazer uso de tudo com desprendimento, sem vaidade e ostentação, na perspectiva da vida celestial. Não murmurar na escassez, nem ser arrogante na fartura. Somos apenas mordomos. Em todos os atos, levar em conta a vocação. Deus tem propósito para cada um de nós. Devemos obedecer. Não vivemos para nós mesmos, mas para Ele. E aí eu digo, em nenhum momento o Novo Testamento ensina que o cristão deve dar 10%. Essa história é mais de demonstração do que de que os cristãos são chamados a dar com liberalidade, alegria e gratidão. Eu me lembro de um slide que eu fiz quando estava falando sobre a graça de contribuir. Que existe 3 motivações para que a gente possa ofertar, que a Bíblia diz. A primeira delas é, você precisa fazer, é a lei, é mandando, você precisa fazer. A segunda delas é, você deve fazer, responsabilidade moral. Ou seja, você está em um grupo, em uma comunidade, onde você é responsável por tudo que acontece. Aí você tem que sentir o dever de fazer. Porque você tem que se chamar a responsabilidade para si. A terceira é você quer fazer. Agora preste atenção. Você não tem que estar na primeira, nem eu. Nós não estamos debaixo da lei. Nós não devemos estar na segunda. Porque acaba sendo um constrangimento. Precisa acontecer alguma coisa para você se movimentar para ajudar. Ou seja, eu não dou oferta na igreja, não dou dízimo, a igreja não precisa. A igreja, tudo funciona legal, a igreja é bonita, tem tudo. Todo mundo que vive lá da igreja, da obra, o pastor, as pessoas que limpam, todo mundo está com o seu salário direitinho, todo mundo recebe bem, então eu não preciso de nada. Aí precisa acontecer alguma coisa para que você seja forçado a fazer. Nós não devemos estar aqui, nós devemos estar no último. Você quer fazer, você faz. Agora entenda, quando a gente faz o último ponto aqui, eu quero fazer, é a mesma condição dessa viúva do nosso texto. Ela não foi forçada pela lei. Ela não chegou lá e viu o templo cair nos pedaços, ou as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, que a gente tem que consertar isso aqui. Não, ela fez por espontaneidade, como o texto de Coríntios fala, 2 Coríntios 8, verso 6 ou 7, se não me engano. Vocês não têm que fazer forçado. Agora entenda, quando eu faço por vontade própria, sem ninguém me obrigar a fazer, sem nenhuma circunstância me levar a fazer, eu estou obedecendo, que não deixa de ser uma ordem, eu ser generoso. Então eu estou cumprindo de certa forma uma lei, não a lei do Antigo Testamento, mas uma lei do Novo, que o Senhor me chama a ser generoso. Ao mesmo tempo, eu estou me colocando como responsável pelo local onde eu estou, mesmo que eu não veja necessidade. Então, quando eu cumpro o último, automaticamente eu estou dentro do primeiro e do segundo. Mas perceba, a motivação é outra. Eu não sou motivado pela lei, eu não sou motivado pela necessidade, eu sou motivado pela graça. E é essa graça que me faz ofertar. Então, quando você não é generoso, quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não é capaz de ver a necessidade da igreja e se julga, não vou ajudar porque eu já faço isso aqui, está faltando graça sobre a sua vida. Está faltando graça sobre a sua vida. O que você precisa é de graça. Então, para ser generoso, eu não preciso de um emprego melhor. Eu não preciso ganhar mais. O que eu preciso é graça, meus irmãos. Porque se eu tiver graça, eu oferto, eu dizimo. Se eu tiver graça, eu oferto e dizimo, não pensando que Deus vai me dar algo melhor. Porque, meus irmãos,
Se tem algo de melhor que pode acontecer na vida de um ser humano, é ele ser livre da ira de Deus. Da ira de Deus. Quantos aqui são cristãos? Você foi livre da ira de Deus. Isso deveria ser suficiente para você. Ser generoso. Generosidade não faz sinônimo com prosperidade, com riqueza. Generosidade faz sinônimo com graça. Por isso que, 2 Coríntios capítulo 8, não aparece a palavra oferta, dinheiro, aparece graça, graça. Vamos lá, eu vou terminar aqui. Para ficar firme para você aí. E agora, verso 1 do capítulo 8. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia. Que graça foi dada a eles? A graça de ofertar em meio à pobreza e à tribulação. E aí, ele diz no verso 6, de maneira que exortamos a Tito, que como começou assim também, acabe esta graça entre vós. Que recolha essa graça entre vocês, se você ler o texto todinho. Aí você entra no capítulo 9. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí lembra que eu disse, meus irmãos, o proposto aí não é um valor, não. Cada um contribua com o que for proposto no seu coração. A palavra proposto aí é com liberdade, que não seja por obrigação, porque alguém está mandando você fazer isso, que não seja por circunstâncias que estão te levando a fazer isso, como eu já disse aqui, mas que seja espontâneo. E se você só vai conseguir ser espontâneo, e a representação ilustrativa disso é a mulher, a viúva. Viúva não tem marido, e normalmente quando a Bíblia fala de viúva, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém por ela. E ela vai lá e dá. Essa mulher está cheia de generosidade, essa mulher está cheia de graça. Ela confia no Senhor. Ela certamente entende a oração do Pai Nosso. Ela confia que no Senhor ela tem provisão, perdão e proteção, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a minha oração é a oração de J.C. Ryle. Eu vou, literalmente, dizer o que ele disse. Escute com atenção. Oremos, pois, para que o Senhor abra os olhos dos homens, desperte os seus corações e lhes estimule a um espírito de liberalidade. Acima de tudo, porém, que cada um de nós cumpra o seu próprio dever, contribuindo liberal e alegremente para todo objetivo cristão. Não mais poderemos contribuir quando tivermos falecido. Façamos as nossas contribuições como os que se lembram que os olhos de Cristo estão postos sobre eles. Cristo continua vendo exatamente o que cada um de nós dá e sabe exatamente o quanto é retido. Acima de tudo, contribuamos na qualidade de discípulos de um Salvador crucificado, que na cruz se entregou de corpo e alma por todos nós. Temos recebido livremente, contribuamos, portanto, com liberalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Seja sensível. Seja sensível. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te dou por mais essa oportunidade de expor a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha nos confrontado, nos constrangido e que nos leve ao arrependimento, Pai. Que de fato, nós como Igreja Bíblica Monte Sião, possamos mostrar de fato a nossa generosidade. Que nós temos, Senhor, a tua graça sobre nós. Que nós possamos exercer essa graça com atos de liberalidade, de generosidade. Abençoa cada um nessa noite. Que o seu coração tenha sido confrontado, abalado, mas acima de tudo, tenha sido levado ao arrependimento. E assim venha viver em obediência a ti, Senhor. Que possamos nos encontrar vivendo e fazendo a tua vontade. Dai-nos força, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.